0. Mas esta é a maior desde que começaram os pontos corridos. A maior da história do Brasileirão de ponto corrido, 8-0. A maior goleada desde que começaram os pontos corridos. Sim. É. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver tudo que rolou nesse pós-jogo. Flamengo 8, isso mesmo, Flamengo 8, Vitória 0, a maior goleada ali da história do Brasileirão nos pontos corridos. O Mengão atropela a Vitória e o Galvão ficou maluco ali ao descobrir o placar, o resultado no pós-jogo e comentou ao vivo lá no Galvão e Amigos. O link do programa dele estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Tá muito legal a análise. 1, 2, 3, 11 gols nesses dois jogos. O Palmeiras ganhou de 3-0, veja aí. A gente tem que se repetir. Isso é uma realidade. Tem que respeitar. Mas o futebol brasileiro é uma realidade. Tem que respeitar os técnicos estrangeiros também. Agora é um técnico brasileiro, mas com formação europeia. O Felipe. O Lino fez o primeiro. O Pedro vai fazer o segundo. Muita gente sentiu falta do Pedro na seleção hoje. A Arrascaeta vai fazer o terceiro, quer ver? A bola tocada ali pelo meio. Olha como joga fácil esse time do Flamengo. Vai melhorando a cada dia, ofensivo o tempo inteiro. A bola ajeitada, Arrasca de perna esquerda. O quarto gol, o Pedro vai fazer o segundo dele. Ancelotti, você convocou 5 centroavantes. Não tinha um jeitinho pro Pedro, não? Nenhum tem 1,90 m. Pra mim, o Pedro é o melhor centroavante brasileiro. Aí quem é que faz o quinto gol? Olha lá, o Lino de novo, que chegou agora, que é bom jogador. E um jogador que perdeu a titularidade por causa do Lino, o Luiz Araújo, que é bom jogador demais, vai fazer o sexto gol. Pá! Perna esquerda, ele bate forte. O Pedro vai fazer mais um, Ancelotti. Sétimo gol do Flamengo, olha o Pedro. Olha lá, esse é o centroavante. Não, ele fez 3 golaços, Faz gente. o pivô, não, e tem habilidade. Não, habilidade nesse gol. E agora vai ser pênalti. É uma maldade essa altura dar um pênalti. E o Bruno Henrique tem que deixar o dele. 8-0 pro Flamengo. É uma disparidade. 8-0. Ali está escrito a maior goleada do O técnico Brasileirão, do Vitória é o Carille, que já foi campeão brasileiro. que é especializado em fazer boas defesas. Tomou 8 hoje, vai complicado o torcedor lá do Vitória aceitar, né? É verdade. Porque contrata ele para fechar a casinha e tal. Está escrito maior goleada do Brasileirão. Sim, desse Brasileirão, as maiores haviam sido Vasco 6-0 do Santos e o próprio Flamengo 6-0 no Juventude. 6-0 Mas Juventude. esta é a maior desde que começaram os pontos corridos. A maior da história do Brasileirão de ponto corrido, 8-0. A maior goleada desde que começaram os pontos corridos. Sim. É bastante. Estamos Você falando sabe qual que é a de maior? 50 anos, 40 É uma anos. diferença. Você sabe qual que é a Ah, maior? 2.000 contos corridos, E desculpa. sabe Mas qual que é a maior? 2003, já estamos com Certo, 20 e certo, tantos. certo. Não. Sabe qual que é a maior, Galvão? Fala. Corinthians 10, Tiradentes 1, em 1983, no Canindé. Mas Não eram pontos corridos. Não, Campeonato Brasileiro. Não, mas, Antes dos pontos se a corridos. gente for mais lá para trás, dá mais ainda. Não, né? não. Tem umas goleadas maiores. Não, ele falou depois De dos pontos pontos corridos. corridos. Antes dos 2003, pontos corridos, foi esse 10-1. Aí o coração corintiano Aí o não Flamengo existiu. já tinha. O Flamengo já estava. Voltou. Não, mas foi coração foi corintiano. 10 a 1. É um fato. O Flamengo já estava com uma das maiores, 6-0 no Juventude, e o Santos em cima do. O Vasco em cima do Santos. Flamengo. Ah, Ele muitos faz o gols, meio-campo, porque muitos ele tem um gols. ex-titular da seleção italiana, um ex-titular da seleção espanhola, um titular da seleção uruguaia, um titular da seleção uruguaia no banco, um titular da seleção chilena no banco, tudo num time só. Quer dizer, é realmente. No banco muito não, no mas- sofá, né, Galvão? Não é que a Glenda falou no sofá? A No Glenda Flamengo fala não é banco. que não tem um banco, É tão luxuoso é um que é um sofá de reserva. de reserva. Mas, deixa eu explicar a coisa. Agora tem que entrar aqui para explicar. Depois vamos ouvir o presidente da CBF. Muito obrigado pela mensagem muito carinhosa mandada. Nós vamos ouvir já. O que aconteceu? Vocês se lembram que nas 2 últimas semanas nós batemos aqui forte, e também no Jornal da Band, que o Campeonato Brasileiro ele podia não terminar agora em 2025. Por quê? Por causa das datas. Dada a confusão das datas, para Libertadores com a Copa, que agora não é mais Campeonato do Mundo, como é que chama? Intercontinental. Intercontinental, depois que surgiu a Copa de Clubes. E aí
Se algum Marino, me diga o que está acontecendo no Maracanã, Gabi Marino. Por favor. Boa noite. Tudo bem, Galvão? Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Band. O Flamengo acaba de divulgar uma nota oficial criticando, então, essa decisão da CBF de mudar as datas aí, antecipar a final do Campeonato Brasileiro e adiar as finais da Copa do Brasil. Em nota, o Flamengo disse que o fato do torneio intercontinental de clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. O Flamengo disse ainda que essa decisão que antecipa rodadas e em curto período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens também, inclusive reduzindo aí o horário mínimo entre as partidas. Meu Deus do céu! O que foi esse jogo do Flamengo? Foi um jogo do Flamengo, primeiro, para provar que muito coleguinha da imprensa que agora vai sumir, vai desaparecer, que criticava o Felipe Luiz, que criticava a escolha do Felipe Luiz, esse cara hoje, ele já é o melhor treinador brasileiro em atividade. Esse cara hoje é disparadamente o melhor treinador brasileiro e para se comparar ao Felipe Luiz hoje, só Abel Ferreira, que não é brasileiro, que está em atividade no Brasil, é português, é multicampeão e, por isso, pode estar à frente ainda do Felipe Luiz. Agora, o que o Flamengo do Felipe Luiz está fazendo, o que o Flamengo do Felipe Luiz fez hoje no Maracanã, depois do que fez contra o Internacional no Beira-Rio, é uma apelação. É uma prova de que esse Flamengo já pode, sim, ser comparado ao Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus fazia gol e não parava de atacar. O Flamengo do Jorge Jesus continuava tentando criar, mesmo quando estava vencendo. E o que o Flamengo fez hoje, respeitando o adversário, não teve firulinha, não teve brincadeirinha, mas foi um massacre. É o típico jogo para definir um time como favoritíssimo a todos os títulos que disputa no ano. O único time capaz de parar o Flamengo nesse Brasileirão, na Libertadores, na minha opinião, jogando o que está jogando, é o Palmeiras. Não tem jeito. Eu tive que fazer esse vídeo, eu tô no restaurante, eu tô aqui, mas eu tava vendo o jogo e não dá para não fazer uma live. Não dá pra gente não falar desse Flamengo. Não dá pra gente deixar passar como se fosse natural uma goleada de 8-0. É a maior goleada da história dos pontos corridos. Nunca nenhum clube venceu por 8-0 na era dos pontos corridos. As maiores goleadas da época dos pontos corridos, da era dos pontos corridos, foram do Cruzeiro, se eu não me engano, e do Goiás, 7-0. E o Flamengo vence por 8-0 e vence, primeiro, para afirmar a volta do Pedro. É fundamental. Essa volta do Pedro, ela foi firmada hoje. Não tem como botar o Pedro no banco de reservas depois do que ele fez hoje no jogo. Foram 3 gols, 2 deles golaços. O drible do Pedro no terceiro gol dele no jogo, o que ele faz, aquele elástico que ele dá no zagueiro do Vitória, é brincadeira. É brincadeira o que o Pedro fez. Primeiro gol, um golaço. Segundo gol, normal. Terceiro gol, brincadeira. Aquele toque que ele dá, o elástico que ele dá no zagueiro do Vitória, é a confirmação da volta por cima do Pedro. Então, primeiro ponto super positivo. Felipe Luiz se firmando ali como um monstro como treinador. Eu estava até com um amigo aqui do H2, tá? Estou aqui no H2 restaurante aqui, do maior clube de pôquer aí do Brasil, né? Tava com os meus amigos aqui do H2, com o Vini, com o Rafa, e o Vinícius ainda dizia isso. Ele falava, cara, o que o Felipe Luiz está fazendo é impressionante. O que esse Flamengo está fazendo é impressionante. E a volta do Pedro agora também é outro fator positivo. Felipe Luiz, um monstro na posição. O Vini me perguntava, cara, esse cara já tem 2 anos como treinador? E eu falei, não, ele não tem nem 1 ano como treinador. É isso que é o mais impressionante. Felipe Luiz não tem nem 1 ano como treinador.
Tá aí um pouquinho do que o Pilhado falou. A gente também trouxe ali a opinião do Galvão, né? Nesse pós-jogo. E vamos continuar repercutindo tudo sobre essa grande vitória do Mengão. Vitória histórica e a maior da história dos pontos corridos. 8-0. Um jogo perfeito do Flamengo. Um jogo sensacional. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. Até logo mais. Valeu!